Jesus, ele, nessa sexta-feira, como nós mostramos através da palavra, ele foi crucificado, mas antes da crucificação ele passou por uma via dolorosa, sofreu amargamente, ele padeceu sob a mão dos acusadores, dos malfeitores. Jesus não padeceu somente isso, e como eu estava conversando com um membro ontem, através da palavra de Deus, a Bíblia diz que mesmo que pegasse todos os livros que existissem e colocasse todas as obras de Cristo, não caberia no mundo. Então, olha tantas as obras que Jesus tem praticado sobre a terra, mas não somente as suas obras, mas tanto quanto o que ele passou por nós. É ou não é? A gente viu um pouco nessa sexta-feira, como faltou muita gente, meu Deus, muita gente. A gente viu que Jesus, ele foi humilhado, se escarneceram de Jesus, Jesus padeceu humilhação. Os judeus, os sumos sacerdotes da época, por ser religiosos, por carregar em seu coração a marca da lei mosaica, eles aplicavam contra Jesus uma condenação que não era justa para Cristo, mas aos olhos deles sim, porque eles falavam que Jesus veio à terra para contradizer o que o pai deles, Moisés, tinha imposto sobre eles. Mas a gente já viu na Bíblia que o Velho Testamento por Cristo foi o quê? Abolido. 1 Coríntios 3,14 diz que aqueles que ainda pregam Moisés, sobre o rosto dessas pessoas está o véu. O véu que outrora fazia a divisão do santuário para os átrios. Os átrios é o lugar que você se encontra. O santuário era o lugar onde os sumos sacerdotes aplicavam sacrifício para a expiação do pecado do povo. Isso era de ano em ano. Então esse véu se rasgou, nós tivemos liberdade para se achegar ao Santo dos Santos. Qual foi o motivo do véu se rasgar, pastor? Hoje vocês, homens carnais, mulheres carnais, homens pecadores, mulheres pecadoras, assim como eu, nós temos liberdade para se colocar de joelhos diante do nosso Deus e nós, por intermédio da nossa oração, se achegar a Ele. O Espírito Santo leva nossas orações a Deus com gemidos inexprimíveis, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos. E hoje eu não quero passar todo aquele texto que a gente leu de Êxodo, do que Paulo fala sobre a Páscoa, da última Páscoa que foi feita com Cristo, os apóstolos. Não. Isso a grande maioria já sabe. Eu quero falar sobre a ascensão de Cristo. Vocês sabem que Cristo, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, estava indo dois discípulos, entre aspas, é um condiscípulo, indo em caminho de Emaús, que distavam uma distância de não sei quantos estádios de Jerusalém. Eles iam em direção à cidade de Emaús, e eles interrogavam um ao outro, cadê a promessa? Que o Cristo falou que viria, que voltaria, ressuscitaria, até agora não aconteceu nada. Então um e o outro interrogava, falando, Jesus iria voltar, mas não voltou, iria ressuscitar, mas não ressuscitou. E naquele mesmo momento, o Cristo, que foi crucificado, padeceu sob Ponto Pilatos, o Cristo que sofreu afronta, que sobre a sua fronte foi cravado espinhos em sua fronte, esse mesmo Cristo se coloca ao lado desses dois discípulos que estavam indo em caminho de Emaús e começa a interrogar eles, do que vocês estão conversando? Aí diz esses dois discípulos para Jesus, é tu por acaso peregrino que não sabes os últimos acontecimentos de Jerusalém? Aquele Cristo que diz que iria ressuscitar, mas não ressuscitou? O que Jesus fala para eles? Ó nércio de coração, bastardo de espírito. Por acaso, quando ele estava com vocês, ele não falava a respeito das Escrituras? Falando de Moisés, Jesus começa a entrar no contexto da nova aliança, de Moisés, de Abraão, dos pais do passado, e começa a entrar em todo o contexto do Velho Testamento. E a Bíblia diz que Jesus ia com eles, falando sobre a palavra. E quando Jesus chega ao crepúsculo do dia, quando estava anoitecendo, a Bíblia diz que Jesus vai seguir em direção ao seu caminho, mas os dois discípulos falam assim para Jesus, não, peraí, já está ficando tarde, fica com a gente, repousa aqui com a gente. E Jesus entra na casa com eles. Só que a Bíblia diz que eles não conheceram que era Jesus, porque os seus olhos estavam como que cegados. A Bíblia diz que estavam como que cegados. Eles não sabiam que era um Cristo, mas por que também não sabiam que era um Cristo? Porque Cristo ressuscitou com o corpo glorificado. É o mesmo corpo, de fato, que ele foi morto, mas é o mesmo corpo que foi glorificado. Então Cristo foi glorificado naquele momento. E a Bíblia diz que quando Jesus estava com os dois discípulos que estavam indo em caminho de Emaús,
Jesus faz um momento de ceia com eles. Pega o pão e quando Jesus vai repartir o pão, a Bíblia diz que eles olham e observam que era Cristo. E na mesma hora Jesus sumiu, desapareceu. E ali a Bíblia diz, falando assim, olha, por acaso não ardia o nosso coração quando ele estava expondo as Escrituras para a gente? Então o coração desses dois discípulos ardia quando a palavra estava sendo pregada. Depois desses dois discípulos, Jesus ele aparece... Perdão. Jesus ele aparece para alguns discípulos também. E Jesus aparecendo para alguns discípulos, ele apareceu para Maria Madalena, para as mulheres, as Marias que estavam juntamente com ele. Quando ele aparece para os discípulos, ele fala, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, achando que era um espírito, um fantasma, vendo um fantasma, mas ele lhe disse, por que vocês estão perturbados? Jesus falou para eles, para vocês verem que até os discípulos, eles eram incrédulos, não é? Jesus falou da profecia, ou da promessa que ele voltaria, e ele voltou, mas os discípulos não acreditaram, eles estavam perturbados, e Jesus falou para eles, por que sobem até o coração de vocês a dúvida? Por que vocês estão duvidosos a respeito da minha presença? Vedes as minhas mãos, vede os meus pés estão furados, olha o que aconteceu comigo, é eu, o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto. Apalparam, verificaram se era um Cristo, e realmente era Cristo. Depois esses discípulos saíram da presença de Jesus, Jesus foi caminhando ainda, se encontrando com outras pessoas, apareceu a 500 pessoas, falaram para Tomé, o Cristo que havia de vir, ele ressuscitou. Tomé disse, não, eu só acredito se eu ver os cravos enfincados nas suas mãos, nos seus pés, aí eu vou crer. A Bíblia diz que depois Jesus aparece para Tomé, e Jesus fala assim, Tomé, vem cá, aperta, palpa aqui, olha aqui o furo dos cravos, Tomé. Olha aqui, Tomé, eu vou te dizer uma coisa, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado aqueles que não precisaram ver, mas creram. Depois disso, depois da ressurreição de Cristo, Jesus fica 40 dias com os apóstolos. 40 dias, tanto com os apóstolos, quanto os discípulos e os condiscípulos. Se você analisar nesse meado, nesse interim, Jesus ele começa a dar instruções acerca do evangelho que havia de ser pregado. Eu não quero falar da ascensão do Cristo, que subiu aos céus, foi coroado em glória e se assentou à destra do Deus Pai. Não é esse o ponto teológico que eu quero afirmar nessa noite. Eu quero falar do que Cristo deixou para que a igreja continuasse na boa palavra da verdade. E serve para a gente hoje. Amém? Lucas 24, 44. Jesus explica as escrituras, diz o cabeçalho de Lucas 24, 44. A seguir, olha só, presta muita atenção, isso é um panorama da caminhada da fé cristã, tanto nos dias passados da igreja primitiva, quanto para nós hoje. A seguir, Jesus lhe disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Isso é quando estava com eles. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o quê? Olha só como é importante a questão da apologética, a respeito da defesa de um evangelho genuíno. Jesus mesmo falou, ele falou assim, olha, que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. A parte agora que é a parte principal do estudo. Ele fala assim, a ascensão de Jesus, o Cristo que se ascendeu nos céus. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, e tomados de grande alegria, de grande júbilo, estavam sempre aonde?
Estavam sempre aonde? Estavam sempre no templo louvando a Deus. Louvando a Deus. Olha para cá um minutinho. Essa parte, eu quis ler o contexto para você compreender, mas essa parte da ascensão de Cristo, de Jesus, quando ele é levado aos céus, a Bíblia diz que ele leva os discípulos e os condiscípulos para uma parte da Betânia. E quando ele chega na Betânia, ele começa a abençoar essas pessoas. Ele estende as mãos, abençoando os discípulos e os condiscípulos. Mas ao decorrer da sua oração, ele abençoando, a Bíblia diz que ele começou o quê? Se afastar, não é? Se afastar deles. E quando Jesus se afastou deles, ele foi retirado do meio daquelas pessoas e foi levado para onde? Foi levado para o céu. Se você ler o livro de Atos, que nós vamos passar por ele também, você vai ver que os anjos falam assim, para aquelas pessoas, esse Cristo, o mesmo Cristo, que assim vocês estão vendo subir, é o mesmo que há de voltar, é o mesmo que vai voltar e descer, para voltar para buscar a sua igreja. Ou seja, na ascensão de Cristo, que me chamou a atenção, é que quando Cristo, ele se distancia dos seus discípulos, ele ora para os seus discípulos, e ao abençoar os seus discípulos, a Bíblia diz que ele é levado aos céus, e naquele momento, todos foram tomados de grande alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus, não de vez em quando, não quando o sapato aperta, não só quando eu não tenho nada para fazer, aí eu vou para a igreja, não quando eu estou sozinho em casa, não tenho nada, eu vou para a igreja. As pessoas acham que a igreja é um hobby, não é? Muitos acham isso. Eu fico triste, pessoal, eu fico triste que, eu vou ser sincero para vocês, me perdoe de coração a minha sinceridade, mas eu não posso deixar falar isso. Eu não posso deixar me levar, porque se eu falar vai entristecer uns e agradar outros. Não, eu tenho que falar para que você possa entender que muitos falham na parte de ser chamado de cristão. Você sabe, tem muitas pessoas aqui que é testemunha, que eu diariamente entro em contato com muitas pessoas depois do culto, perguntando ao fulano de tal, por que você faltou? A gente sentiu saudade de vocês, a gente estava ali apreensivo, achando que a pessoa viria, mas não veio. Tem aquelas pessoas que a gente sabe que é firmada na rocha, na boa palavra da verdade, e essas pessoas quando faltam, a gente sente falta delas, porque a gente sabe que ela tem um certo interesse pela palavra, mas tem aqueles que andam cambaleando, a gente sabe que tem aquelas pessoas que não é nem barro nem tijolo, aquelas pessoas que outrora estão na fé e outrora estão caídas, outrora estão no sentimento e outrora de fato requer mais do Cristo crucificado e ressuscitado. E eu entrava em contato com algumas pessoas e falava assim, olha, tal fulano ou tal fulana, a gente sentiu saudade. Aí uma das pessoas falou para mim, é uma pessoa que não frequenta o culto direto, eu acho que é uma vez a cada um ano. Aí eu falei assim, convidando essa pessoa, falei, olha, a gente está com saudades. Ah, pastor, eu estava na casa de um parente e quando eu via o horário que era para mim ir para o culto, acabei perdendo o horário. Meu Deus, pessoal, meu Deus, sinceramente, como eu falei no monte para o pessoal, vocês que trabalham, sejam sinceros, sincero consigo mesmo, vocês não faltam trabalho para visitar parente, né? Hein, gente? Vocês não faltam trabalho para visitar parente. É como eu sempre falo, vocês não chegam atrasados no trabalho porque vocês têm horário a cumprir. Tudo para Deus é mais difícil. Tudo para Deus é muito mais difícil. Se a gente olhar para a igreja que Lucas, o evangelista, está expressando, e falando a respeito da igreja de Cristo, que jubilosamente entoavam todo dia dentro do templo, é a mesma igreja de Atos, que a Bíblia diz que eles perseveravam unânime todos os dias no templo, com alegria, jubilosamente, entoando cânticos, salmodiando a Deus, no partir do pão, nas ações de graça, oravam incansavelmente todos os dias. Eu acho que foi com o Henrique que eu estava conversando ontem, e falei assim, olha, sinceramente, bem queria eu que tivesse culto todos os dias na igreja, mas já é um pau da goiaba as pessoas virem na quinta. Imagina se eu tivesse culto todos os dias, né? Isso que a gente tem culto só quinta e no domingo. Enfim, não é essa parte principal que eu quero chegar, mas o que eu quero falar para vocês é que a igreja de Cristo, a igreja que de fato viu a ascensão de Cristo sendo coroado em glória nos céus, é a mesma igreja que jubilosamente permanece no templo.
templo, adorando a Deus e salmodiando a Deus, entregando o seu culto racional. Pastor, mas eu não preciso estar na igreja para buscar Deus. De fato, não precisa estar aqui, porque o seu culto começa em casa. O melhor pastor é aquele que prega para a esposa e para os seus filhos. O melhor pastor é aquele que mostra exemplo em casa e não dentro da igreja. Porque a grande maioria dos hereges são assim, interpretam um santo em cima do altar, mas são um satanás em casa, meu Deus. Infelizmente são assim. Pastor que prega sobre família no altar, mas não cede um bom comportamento familiar em casa. Ou seja, a igreja de Cristo, Paulo fala para Timóteo assim: aquele que deixou a desejar os seus, ou da própria casa, é pior que o mundano, e negou a fé. Ou seja, se eu deixar a desejar com os meus da minha casa, com a minha família, por isso que a gente bate na tecla sobre o culto domiciliar, sobre a importância de você cristão, você cristã, tendo seus filhos e as suas filhas, fazer o culto em casa, para que o seu filho cresça na catequese, dentro de casa, aprendendo a ter temor por Deus, porque vai chegar um momento, meu amigo, que você não vai conseguir mais segurar. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, que ela nunca mais vai se desviar dele. Ensinar a criança no caminho que deve andar, não é criança ver o pai lendo a Bíblia, não é criança vendo o pai e a mãe de joelhos, não é criança vendo a família, o ente querido ouvindo o louvor, não, pessoal, é ensinar, mostrar a realidade para a criança do que é o Cristo ressuscitado, do que é a soberania de Deus sobre todas as coisas. Tem crianças que perguntaram, meu Deus, graças a Deus eu instruo a minha filha muito acerca disso, eu não lembro onde foi, eu acho que foi a minha vizinha ainda que falou. Foi a minha vizinha. Ela falou assim: a minha filha ficou atemorizada quando soube desse camarada que entrou na creche e matou aquelas 4 crianças. Ela falava assim: cadê Deus nessa hora? Uma criança, meu Deus, de 9 anos de idade. Cadê Deus nessa hora? E a criança chorava. E a mãe não tinha argumentos para falar para a criança o que de fato aconteceu. Deixa eu falar para vocês. Quem lê a Bíblia não se pasma com essas coisas. Claro que sim, luta por isso, porque dói no nosso coração, porque é uma criança, não é? Se eu falar para vocês que a gente não fica triste, a gente fica, claro. Mas se você ler o Velho Testamento, e as mães que cozinhavam seus filhos e comiam? E aí, pessoal? Não, isso não pasma mais a gente lê a Bíblia, a gente vê que isso é o que vai acontecer. Vai acontecer coisa pior, pessoal. Vai acontecer coisas piores do que aquelas que a gente está vendo. Isso é o que está escrito na palavra da verdade. Então, tudo que acontece através da família cristã é porque muitas das vezes nós não instruímos os nossos filhos, as nossas filhas, no caminho da verdade. Essa é a igreja de Cristo. Os puritanos, como eu sempre falo, se você estudar os puritanos não deixavam nem os seus filhos jogarem futebol, não deixavam. Os puritanos, em qualquer lugar que eles iam, se encontravam com outro, ali saía um culto. Os puritanos sempre falavam: o verdadeiro culto é aquele que é aplicado em casa. É aquele que a nossa esposa vê o Espírito Santo falando através do marido. É aquele que o filho vê o pai santo, a mãe santa, santificada pela palavra, santificados pela verdade. O bom cristão é aquele, ou a boa família cristã piedosa, é aquele que no seu lar, o Espírito Santo não intercede somente dentro da igreja, porque não basta a gente interpretar um culto apenas no templo, pessoal, mas é aquele que é realizado dentro do nosso lar. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus descia e enchia o templo, nós entendemos que era antigamente a tenda, ou o templo que foi levantado por Davi, ou por Salomão, porque Davi tinha as mãos sujas de sangue. E hoje, pastor, não temos mais o templo, mas nós temos o nosso interior, a nossa casa, a casa de Deus. Coríntios mesmo fala, 3,16, não sabeis vós que o Espírito Santo habita dentro de vocês são templo de Deus. É aqui que ele habita. Quando nós oramos, a glória de Deus desce sobre a nossa vida. Por isso que as pessoas, quando oram, têm vida piedosa, é muito difícil ela tropeçar em iniquidades. É muito difícil uma pessoa que tem vida íntima com Deus, ela sentir desejo pelo pecado. Muito difícil. Porque ela vai estar ocupando a sua mente com a palavra da verdade. Amém? Quando nós estudava nessa sexta-feira sobre a crucificação de Jesus, quando Jesus foi tirado da cruz e cuidadosamente preparado para o enterro de acordo com eram os costumes dos judeus,
seus discípulos queriam proteger o corpo de Cristo, de qualquer modo. Eles queriam proteger o corpo de Cristo de qualquer violação ou de qualquer dano, envolvendo o corpo de Cristo num lençol de linho puro e fechando o túmulo de Jesus com uma grande pedra na entrada, para que não acontecesse nada. Porém, antes de Jesus subir ao Pai, Jesus ele ainda permanece com seus discípulos durante 40 dias, como a gente acabou de falar. 40 dias. E nesses 40 dias, Jesus ensinou e instruiu os seus discípulos, preparando-os para a sua ascensão ao céu. Jesus, nesses 40 dias, prepara os seus discípulos tanto para a ascensão dele, para falar de sua glória, quanto para instruir acerca do evangelho genuíno que a gente estava falando até agora, o evangelho do arrependimento. Os ensinamentos de Jesus nesses 40 dias servem de exemplos para a gente orientar nessa vida, enquanto aguardamos o seu retorno final. Os 40 dias de Cristo sobre essa terra reflete na nossa vida hoje, nesse exato momento. Ele serve de exemplo para que nós podemos orientar tanto o próximo quanto a nós mesmos, porque eu sempre falo para as pessoas, e algumas vezes eu já falei isso, que muitas das vezes nós usamos a palavra para orientar os outros, e nós não orientamos a nós mesmos, é ou não é? Nós julgamos os outros e não julgamos a nós mesmos. Então Jesus nesses 40 dias fazia isso. Depois da sua ressurreição, Jesus apareceu a centenas de pessoas. Paulo resumiu os fatos principais do evangelho, do acesso aos cristãos, ao que tinha acontecido acerca da ressurreição de Cristo aos Coríntios. Paulo estava falando aos Coríntios, no capítulo 15, a respeito do que os próprios discípulos, ou aquelas pessoas que viram Cristo subir para se ascender no reino dos céus e receber a glória. Paulo fala assim: irmãos, eu venho lembrar vocês o evangelho que eu vos anunciei, ou seja, que eu preguei para vocês, o qual recebestes e no qual ainda vocês estão perseverando, ou que vocês ainda estão mutuamente consistindo em cima dele, ou ainda perseverando na sã doutrina, por esse evangelho, vocês são salvos e também vocês estão recebendo a graça de Cristo. Paulo falava para os Coríntios, capítulo 15, sobre isso, e falou para eles: se vocês retiverem a palavra como tal, como já preguei a vocês, a menos que vocês tivessem crido em vão. Paulo falou assim: olha, se vocês retiverem a palavra de Cristo, do evangelho que a gente tem pregado, vocês estão crendo em vão, porque o evangelho não é para ficar retido dentro de vocês, é para anunciar as gerações, é para anunciar as tribos, língua e povo, é para anunciar as nações, as pessoas que estão caídas, como a gente sempre fala. Tem gente que não conhece o verdadeiro evangelho, sabe por quê? Porque a gente não prega. Tem gente que não conhece a igreja sem mácula, sabe por quê? Você acha que realmente tem gente que não queria uma igreja dessa na cidade deles, pessoal? Claro que queria. O problema é que a gente não prega. O problema é que a gente não mostra. O problema é o que Paulo falou ao Coríntios capítulo 4, que o nosso evangelho está encoberto. E para aqueles que se perdem também está encoberto. Nós temos o evangelho. Paulo fala: antes de tudo, eu vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele ainda fala, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois também apareceu aos 500 irmãos, de uma só vez. Então Paulo mostra o acontecimento da ascensão de Cristo. Paulo estava mostrando para aquelas pessoas: Cristo se ascendeu nos céus. Mas quando ele se ascendeu, ele vos deixou o poder de anunciar o verdadeiro evangelho, de anunciar o evangelho genuíno de Cristo, que muitas das vezes nós temos vergonha de evangelizar. Nós temos vergonha de perder amigos, nós temos vergonha de as pessoas nos chacotear, de dizer que somos careta. Muitas das vezes o evangelho genuíno está na ponta da nossa língua, mas nós não pregamos porque nós sabemos que nós vamos criar inimigos. Mas a palavra fala: se antes eu tivesse que agradar os homens, eu não seria servo de Cristo, meu Deus. Além de provar a ressurreição, Jesus agiu durante esse período dos 40 dias para pregar os seus apóstolos para a sua missão de levar a mensagem do evangelho ao mundo. Além de ele provar a sua ressurreição, para aquelas pessoas, tanto os apóstolos quanto os 500, nesse período de 40 dias, ele preparou os seus apóstolos para a missão de levar a mensagem ao evangelho ao mundo.
O livro de Atos dos Apóstolos é o livro que acompanha o desenvolvimento da igreja durante as primeiras 3 décadas. O livro de Atos, ele relata sobre os primeiros 30 anos de caminhada de evangelho, começando aonde os evangelhos terminam, comentando sobre os 40 dias que Jesus passou com os discípulos. Atos capítulo 1, versículo 3 diz: a esses também, depois de ter padecido, ou seja, o próprio Cristo, depois de ter padecido, falando para os discípulos, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe, porém, durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, esses 40 dias, o que Jesus fazia? Instruía os discípulos, falando acerca do reino de Deus. Jesus instruiu os apóstolos sobre o seu trabalho, que iniciaria com a vinda do Espírito Santo sobre eles. Jesus instruiu os apóstolos, falando sobre a vinda do Consolador. Ou seja, Jesus falou assim: eu não vou deixar vocês órfãos não, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou junto do Pai, mas eu vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito Santo, aquele que vai convencer da justiça, do juízo e do pecado. O homem que recebe o Espírito Santo, ele é condenado ao inferno? Hein, gente? Hein, pessoal? Não. Por que não? Porque a Bíblia fala assim, que o Espírito Santo vai convencer da justiça, do juízo e do pecado. Justiça. A Bíblia diz que no coração do homem não pode ser praticada a justiça de si mesmo, ou a nossa própria justiça, mas sim praticar a justiça de Deus. O juízo, a Bíblia diz que o juízo começará pela casa de Israel. O juízo e a condenação vai começar pelo povo de Deus. Pastor, mas peraí, o senhor não falou que aqueles que é salvo não passarão pelo juízo? Mas a Bíblia diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que estão dentro da igreja vão ser salvos. Nós podemos olhar para Coríntios, capítulo 5. Aquele rapaz que estava dentro da igreja e tinha um caso com a sua madrasta. Tinha relação com a sua madrasta, meu Deus. Paulo disse assim: rogo-vos, pois, pela minha fé e a fé de vocês, que entregamos esse tal na mão de Satanás. Entregamos esse homem na mão de Satanás. Leia Coríntios capítulo 5. Ou seja, Paulo entra na igreja de Corinto, olha para o rosto das pessoas e dizem: meu Deus do céu, eu estou pasmado que nem mesmo dentro da igreja, tendo tal pecado como nunca antes nem no meio dos gentios, vocês não estão pasmados? Eu não vejo o rosto de vocês entristecidos. Aí ele faz isso, entrega esse rapaz na mão de quem? De Satanás. Você pode ver que ele fala isso. Ah, pastor, nós temos que deixar as pessoas na cadeira da maneira que elas estão em pecado. Deixa, pastor. Não é dessa forma, não. Nós temos que alertar, nós temos que anunciar, nós temos que exortar. Nós não podemos proibir as pessoas de entrar na igreja, amém? Mas nós temos que mostrar a realidade de suas almas. Tem pessoas que podem partir daqui uma semana que está dentro da igreja. Tem pessoas que podem partir hoje, sabia disso? Aí, como diz a palavra, né? O que é a sua vida, homem? A não ser um vapor, uma neblina que logo aparece e depois desaparece, depois some. Louco! Essa noite pedirão a sua alma o que tens preparado e para quem será. O que você preparou para o reino? Quais são os seus galardão preparados lá em cima? Nós não vamos ser salvos pelas obras, mas a Bíblia diz que nós vamos receber o nosso galardão lá em cima. Pastor, a Bíblia diz que homem nenhum será salvo pelas obras, para que homem nenhum se glorie por elas, mas nós vamos ser julgados pelas obras. Como isso? Hoje eu estava dirigindo o meu carro pensando justo nisso. Vamos botar um exemplo, você pai, você vai entender. Você pai, seu filho completa 18 anos, você vai entender que você não é salvo pelas obras, mas você é condenado por elas. Você pai, você mãe, seu filho completa 18 anos de idade. E o primeiro presente que você dá para ele é um carro. Você deu de graça, ele não pagou pelo carro. É um presente de graça, porque ele não tem condição para comprar. E esse rapaz pega o carro e ele sai em alta velocidade, bate o carro e morre. O carro ele ganhou de graça, mas a consequência foi pela negligência dele ter dirigido de uma forma em alta velocidade.
Sim ou não? Não seremos salvos pelas obras, mas as nossas obras há de nos condenar. Tiago fala, assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Ou seja, se nós, homens cristãos, mulheres cristãs, somos salvos, nós não recebemos salvação pelas nossas obras, mas de fato, a nossa vida, o nosso caminhar será envolto da salvação. Por isso que eu preguei sexta-feira agora, e esses dias atrás nós falávamos que o Paulo falou para Filipos, agora eu entendo, pessoal, e quanto me maravilho que vocês não são cristãos só na minha presença, mas também na minha ausência. Também na minha ausência. Ou seja, o cristão de verdade, as suas obras vão condizer com aquilo que está escrito na palavra da verdade. O cristão de verdade vai condizer com aquilo que está escrito. Então Jesus instruiu os apóstolos sobre o seu trabalho, que iniciaria com a vinda do Espírito Santo sobre eles em Jerusalém. E essa promessa foi cumprida, pouco tempo depois da ascensão de Jesus, no dia de Pentecostes. Você conhece o dia de Pentecostes, no livro de Atos, capítulo 2, e entende que o Espírito Santo desce e eles falam em outras línguas, não é aquela língua pentecostal que muitas igrejas pentecostais falam, e eu provo para vocês. Nós vamos fazer um breve estudo sobre isso, mas a Bíblia diz que era idiomático, você pode ler Atos capítulo 2 que fala justo isso. A mensagem que seria pregada pela igreja física de Atos em diante teria dois elementos principais. Depois da descida do Espírito Santo, eles mostrariam a posição de Jesus coroado em glória e a resposta adequada dos homens. Você pode ver que no primeiro sermão de Pedro, a igreja, eles falam justo isso. Eles mostram a glória de Deus. Foi praticamente isso o que Pedro pregou logo após a ascensão de Cristo. Pedro fala assim no livro de Atos capítulo 2, 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que a vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então Pedro começa mostrando a supremacia de Cristo. Pedro começa mostrando a glória de Cristo àquele povo, aos judeus, que estavam reunidos naquele lugar, os partos, os elamitas, os sírios, todos aqueles que estavam presentes naquele lugar. Jesus disse que a resposta adequada seria crer e se tornar discípulo dele, sendo batizado para perdão dos pecados e assumindo o compromisso de se submeter aos seus mandamentos. Se você vê Mateus 28, 18, Jesus mesmo disse aos apóstolos, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Antes da ascensão, tudo isso que eu estou falando para vocês é o que Cristo ensinou os seus discípulos, os seus apóstolos, os condiscípulos, os co-herdeiros. Olha, ide por todo mundo e fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão de pecados, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, que eu vos tenho ensinado. Olha o que é o Evangelho de Cristo e olha o que a igreja primitiva ela tem feito com a palavra da verdade. O Henrique me mandou semana passada um folheto, ele estava passando na estrada, eu acho que estava passando na estrada, né, Henrique? Pegando na padaria, né? Meu Deus do céu, como eu, graças a Deus que eu sou convertido hoje. Mas como eu me pasmei vendo aquilo. De fato, eu me pasmei, pessoal, mas, olha, meu coração se estremeceu. O Henrique mandou uma foto de um folheto evangelístico para mim, de uma igreja aí, tradicional, da prosperidade, que aí está lá, segunda-feira, não, a quarta-feira da fé inteligente, segunda-feira da prosperidade, terça-feira da cura, quarta-feira da fé inteligente, quinta-feira da terapia, né, terapia do amor, sexta-feira da sessão do descarrego, que a gente só vê na macumba, sábado do jovem, aí domingo, fé e milagre. Não tinha um dia que estava escrito assim, dia de exposição das Sagradas Escrituras, dia do ensinamento, dia de conversão, dia de arrependimento, dia da oração. Nenhum. Para você ver que o que está escrito em Filipenses 2:21 se concretiza nesses folhetos. O povo busca o que é do seu proveito e não o que é de Cristo Jesus. Nós estamos hoje
num evangelho limpo, num evangelho sem mácula, sem ruga, num evangelho que é pregado, mesmo que constranja, mas nós não levamos em consideração o constrangimento do povo, porque nós pregamos a verdade. Pregue em tempo e fora de tempo. Paulo fala a Timóteo. Ou seja, quando nós olhamos esse evangelho que antes da ascensão de Cristo, que Jesus deixou aos seus discípulos, é esse mesmo evangelho. Se você vê o que Pedro prega para a igreja no livro de Atos 2 em diante, você vai se atemorizar. Pedro coloca a culpa naquelas pessoas que foi eles que crucificaram Jesus. Pedro começa a colocar a culpa neles. Se você ler Marcos 16, a palavra diz assim, que quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Pedro foi fiel ao seu trabalho evangelístico, porque quando seus ouvintes foram persuadidos a respeito do pecado deles e da necessidade de perdão, eles perguntaram para Pedro: que faremos? O que faremos? Desesperado. A Bíblia diz que eles pasmaram dentro de si e gritaram para Pedro: o que faremos, irmão Galileus? Ou seja, a pregação verdadeira é aquela que, quando é terminada de pregar, as pessoas falam assim: tá bom, pastor, então o que eu tenho que fazer? Tá bom, pastor, então o que eu faço para mudar isso? Tá bom, pastor, eu tenho mais uma chance. Eles começam a criar pensamentos na sua cabeça a respeito das obras que eles estão praticando. Foi isso que essas pessoas falaram: o que faremos, irmão Galileus? Pedro respondeu para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão do pecado e recebereis o dom do Espírito. Atos 2,37 diz isso. Ou seja, a ascensão de Jesus nos céus serviu para alguns pontos principais para a fé cristã. Os discípulos receberam o testamento e o testemunho do Cristo crucificado. Os discípulos receberam poder da pregação da palavra da verdade. Por isso que eu sou continuista e eu sempre creio nos dons, e um dos maiores dons é o dom de profecia. Quando Paulo recebe, então, o Espírito que veio do alto, recebeu poder para a pregação da palavra e mostrar a realidade e a transparência da alma daqueles pecadores. E eles pregaram. Paulo fala para os Coríntios, no capítulo 1, versículo 23, nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é o motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Cristo crucificado. O que o Cristo crucificado nos mostra depois da cruz? Hein? Se um morreu por todos, logo todos morreram. Paulo, ele mostra para a igreja de Corinto isso. Eu estou pregando para vocês o Cristo crucificado. Eu estou mostrando para vocês o que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Paulo identifica precisamente o que o mundo considera ofensivo sobre o Evangelho. Os judeus achavam loucura e não compreendiam que o Cristo era o Messias. Porque eles entendiam assim, eles não criam que o Salvador do mundo fosse pendurado no madeiro. Eles não acreditavam que o Cristo, o Messias que fora anunciado por Jeremias, por Zacarias, por Isaías, o profeta mais messiânico, eles não acreditariam que era Cristo. Porque Cristo nasceu numa manjedoura. Eles achavam que o rei de Israel viria coroado de glória e poder. Mas a Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória em forma de homem. A Bíblia mesmo diz que ele foi sujeito às mesmas paixões, meu Deus. Foi tentado em tudo, porém sem pecado. Sem pecado. Então os judeus não criam nesse Cristo. Deuteronômio 21, 22 diz assim: se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto, e o pendures no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então Deuteronômio está falando assim: aqueles que foram mortos, pendurados no madeiro, porque a última morte, o último estágio de morte de uma pessoa que peca naquele tempo é a morte de cruz. O último estágio. Se você vê nos Estados Unidos, tem lugar lá que a última punição é a pena de morte. Sim ou não? Pena de morte. Eu não sei o que eles fazem com o camarada, se botam na cadeira elétrica ou dá aquela injeção para morte, não sei. Mas é a pena de morte. A pessoa morre. E naquele tempo no Velho Testamento, era apregoado na cruz. Eles pregavam na cruz.
E a Bíblia fala que se alguém houver pecado passível, ou seja, destinado à pena de morte, e tiver sido morto e pendurado no madeiro, o seu cadáver não pode permanecer no madeiro durante a noite, não pode permanecer durante muito tempo, mas certamente tem que ser enterrado no mesmo dia, porquanto que for pendurado no madeiro, ele é maldito. Aí Paulo, ele relata para a igreja da Galácia, no capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então por isso que os judeus não criam que Cristo era o Messias, aquele que haveria de vir, porque eles olhavam para esse texto de Deuteronômio e interpelavam com Cristo que foi pregado, eles falavam, esse é maldito, esse não pode ser o Salvador dos judeus, esse não pode ser o Rei dos judeus. Cristo foi crucificado. E Paulo, ele relata isso à igreja de Gálatas. Tanto nos cedeu a supremacia de Cristo, sendo anunciado aos homens, quanto usando o evangelho para convertê-los dos seus malignos corações. Amém? Então a ascensão de Cristo, ele nos destina a duas coisas. Ele mostra a glória de Cristo sendo coroado nos céus, mas também mostra a pregação do evangelho genuíno e sendo aceito. Não é questão de rejeição do homem ou aceitação do homem, porque a Bíblia mesmo fala que é Deus que cega o entendimento. A Bíblia mesmo fala que tem olhos, mas não pode compreender, tem ouvidos, mas não pode ouvir, e que não sejam perdoados dos seus pecados. Isaías, quando é tirado uma brasa viva do altar e tocado nos seus lábios, a Bíblia diz assim, Isaías fala para Deus, quando ele vê a glória de Deus, a orla do Deus vivo sobre o templo, Isaías se pasma e disse, ai meu Deus, e agora o que pode acontecer comigo? Eis que eu habito no meio de um povo impuro, os meus lábios são impuros. A Bíblia diz que é tirado uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías. E Deus fala assim, a quem enviarei, Isaías? A quem enviarei? Isaías fala o quê? Envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim para pregoar às nações, aos cativos. Ou seja, Deus fala para Isaías, você vai pregar no meio de um povo que tem olhos, mas não pode ver, no meio de um povo que tem ouvidos, mas não pode ouvir, e eles não vão compreender, para que eles não possam ser perdoados do pecado deles. Mas eu digo para vocês uma coisa, se você quiser largar a amante hoje, você larga. Se você quiser largar o vício hoje, você larga. Isso não provém de Deus não, isso é questão de caráter, pessoal. Tem mundano, tem um rapaz que trabalha comigo, que ele era viciado no cigarro, durante muito tempo, e ele falou para mim assim, olha, eu vou largar o cigarro, e largou, do dia para a noite largou, não precisou chegar, botar os joelhos no chão e pedir a Deus, não, ele não é cristão, meu Deus, ele não interpelou a Deus, ele não pediu ajuda a Deus, não, ele falou de um dia, eu vou parar de fumar hoje, no outro dia já não fumo mais, acabou, não fumou mais, meu Deus. Ou seja, se você quiser deixar de pecar hoje, o pecado consciente, você deixa. Amém? Agora a questão de entendimento da palavra, isso só provém de Deus. Pastor, eu quero compreender a palavra da verdade. Isso provém de Deus. A gente acabou de ler que na ascensão, quando Cristo começava a falar acerca das Escrituras, lhe abriu o entendimento. Foi o próprio Cristo que abriu o entendimento daqueles discípulos. Amém, pessoal? Vocês entenderam a palavra? Para que serve a ascensão por que serviu a ascensão de Cristo sendo levado aos céus? E por que foi os 40 dias de caminhada dele depois da sua ressurreição? Para que nós compreendamos que Cristo foi glorificado nos céus, coroado em glória, e que o seu evangelho genuíno, o evangelho do arrependimento, pudesse ser promulgado às pessoas caídas, debilitadas, os homens do pecado, os homens que não têm condições de se achegar a Cristo por si mesmo, mas através do evangelho serão constrangidos. Através do evangelho de Cristo, há de acender dentro deles essa chama, por intermédio do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé, aplauda Jesus bem forte, que Ele merece. Olhem, em nome de Jesus. Amém.